Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a classificação oficial no Brasil. Esse é um tema aqui que gera muita dúvida, muita polêmica. Você certamente já discutiu sobre isso em algum momento. Mas aqui não tem muito jeito. Existe uma classificação oficial brasileira. Então, por mais que você não concorde com alguns dos temas ou com alguns dos quesitos, hoje o que você precisa ter em mente é, principalmente se você lidera algum grupo de afinidades, você trabalha com esses temas da empresa. A classificação é essa. Então, olha aqui comigo. Amarelo, branco, indígena, pardo e preto. Viu? Então, precisa gravar isso aqui. Essa é a classificação oficial. Agora, presta atenção. Duas coisas importantes. A classificação oficial brasileira, ela mistura dois atributos importantes. Ela mistura raça e cor. Então veja que ela fala amarelo, se refere aos asiáticos, branco, indígena, e aí ela fala pardo e preto. Você percebeu que não tem o termo negro? Não tem negro, né? Porque preto e pardo são cores. Então, primeiro ponto, preto e pardo são cores. E aí vem, quem que é então justamente o negro? O negro é a soma do preto mais o pardo. De novo, o negro é a soma do preto mais o pardo. Então, eu até sugiro para você recordar essa formulinha que tem aqui embaixo, ó. P mais P é igual a N. Agora complicou, né? Pareceu no ensino médio. Mas o que é isso? Preto mais pardo é igual a somatória, é o total, é o que nós chamamos de pessoas negras. Então, isso é muito importante você compreender. Quando nós estamos falando de negro, nós estamos falando da totalidade de pessoas. Quando nós falamos de preto ou pardo, nós estamos falando em parte das pessoas. Então, por exemplo, para ficar claro para você, veja só, quando a gente fala da quantidade de pessoas negras, então acompanha comigo aqui, ó. 10% das pessoas, entre 10% e 11%, se autodeclaram pessoas pretas. 45% se autodeclaram enquanto pessoas pardas. E mais ou menos 43% se autodeclaram como pessoas brancas. Bom, quem são os negros? O negro, lembra? P mais P é igual a N. Então você vai pegar os pretos, que são 10%, mais os pardos, que são 45%. Soma preto mais pardo é igual a 55%, 56%. Eu arredondei aqui para ficar mais fácil a sua compreensão, que é o total de negros, certo? Então, preto mais pardo é igual ao total de negros. Então, por exemplo, no seu relatório, você vai falar, pretos mais negros somam tantos por cento da população. Está completamente equivocado, porque você está dizendo que a totalidade, ou seja, 56%, que é o total de negros, mais os pretos, que são 10%, isso aqui já passa de 60%, a 66% da população. Por quê? Porque você está utilizando errado os conceitos da classificação. E geralmente, por que isso acontece? Justamente porque esse preto, a palavra preto, é justamente aquele preto utilizado no contexto da discriminação e da atitude racista. Então, por exemplo, seu preto, saia daqui, não falo com preto. Esse preto é o mesmo. Ele carrega uma carga, um estigma muito grande, valorativo. Então, em regra, a pessoa fala, poxa, eu vou falar preto? Aí o que você faz? Substitui pelo negro. E daí, virou um angu de caroço o negócio. Então, está correto. O termo é preto. E o que vai definir se você está usando o significado do preto? É o contexto. Então, óbvio, se você dizer preto, saia daqui, discriminação, racismo, crime. Se você está dizendo a cor preta, essa cadeira é preta, lembra, cor preta, cadeira preta, não tem qualquer problema nesse sentido. E aí, quando a gente diz da classificação, você tem as duas cores, preto e pardo. Outro ponto importante que confunde muito. Pô, mas como é que é essa classificação? Você vai ver aqui no nosso material, por exemplo, eu vou fechar aqui e voltar para mim. Você vai ver aqui no nosso material, por exemplo, que essa classificação ela é justamente dada em função da autodeclaração. Então, a pessoa te pergunta, autodeclaração. Agora, importante, é só a autodeclaração? Não. A autodeclaração é o primeiro, o mais utilizado, e em regra, nas empresas, nos meios privados, se encerra aqui. Então, você pergunta, que é o que você põe no formulário, né? Se autoclassifique aqui, em uma das categorias, no caso, branco, preto ou pardo.
certo? Qual é o problema? É justamente quando você tem lá na empresa uma pessoa que você identifica, você lê essa pessoa socialmente como branca ou como preta, e uma pessoa preta se identifica, se autodeclara enquanto branco. Uma pessoa branca se autodeclara enquanto parda. Aí que mora a confusão. Então, qual que é o próximo mecanismo que se utiliza? Principalmente é o que você ouve muito falar em concurso público, em vestibular. Aí é a verificação da autodeclaração, que tem no espaço público, vai se denominar das famosas câmaras ou comitês de heteroidentificação. Não vamos falar disso aqui hoje, mas só para você entender o mecanismo. Porque, e para ficar claro para você que não é só a autodeclaração. Por exemplo, você pode usar a autodeclaração como filtro inicial, mas no seu processo de estágio, no seu processo de trainee, principalmente se for um programa afirmativo e afirmativo voltado para pessoas negras, daí é importante que você tenha alguma etapa mínima de verificação ou de validação. E tem requisitos para isso. Não vamos tratar disso porque não é o tema aqui da nossa aula. É só você entender a classificação oficial brasileira e só para você saber que o elemento central é a autodeclaração, mas que essa autodeclaração, principalmente em processos seletivos, de serviços públicos, de empregos públicos, de concursos públicos, de vagas públicas, nos mais variados setores, judiciário, Ministério Público, Forças Armadas, todos eles, universidades, vão utilizar essa segunda etapa, que é a verificação, ok? Bom, então vamos lá. Lembrando, nós temos a classificação oficial brasileira, que é dada pelo IBGE. Essa classificação já mudou várias vezes ao longo do tempo. Também nós vamos abordar isso aqui para não te confundir. Eu quero que você grave então, que a classificação são aqueles elementos que você viu, então preto, pardo, branco, as demais categorias. Quero que você lembre que preto mais pardo é igual à somatória dos negros. Muito importante, inclusive, porque em regra, quando você olhar as pesquisas, os dados, em regra, você não vai ver o negro, você vai ver o preto e o pardo. Você precisa saber que você precisa somar, senão você fica perdido. Então, quando você vê lá na pesquisa, no jornal, presta atenção. Geralmente você vai ver o preto, tantos por cento, o pardo, tantos por cento. E ele nem fala o total de negros, porque presume-se que você saiba. Agora uma dica para o seu censo, né? Para essa classificação, ela pega muito aonde? Quando você vai fazer o seu censo, por exemplo. Então, uma dica simples, e até porque aqui não vai dar para a gente entrar em todos os detalhes, é no seu formulário, né? É uma imprecisão técnica, mas é uma imprecisão técnica racional. O que você faz? Você coloca assim, ó, na hora da pessoa fazer preencher o formulário de classificação do seu censo, você coloca assim, ó, negro, tracinho, pardo. Negro, tracinho, preto. Ou você pode inverter também. Pardo, tracinho, negro. Preto, tracinho, negro. O que você está dizendo aqui? Você está enfatizando para aquela pessoa que vai responder que o pardo está contido no negro. Porque geralmente o problema é esse meião, o pardo, a miscigenação. É aqui que o negócio pega. Aí a pessoa olha e fala, puxa, nem sei agora, eu sou pardo, mas não sou negro. Não dá. Eu sou negro, mas não sou pardo. Não dá. Na classificação oficial brasileira. E aí você pode falar, poxa, mas eu sei, tem pessoas que falam, eu não sou pardo, eu sou preto, põe aí que eu sou preto. E a cor da pele é uma cor da pele não tão retinta. O que é isso? Ó, a pessoa, em regra, ela faz uma afirmação dessa qualidade ou dessa condição de ser uma pessoa preta. Então, isso é mais uma afirmação política individual, né? Olha, sou preto, né? Não sou, ou seja, não me classifico como pardo, eu sou preto. Estou plenamente contido dentro da negritude. Eu sou uma pessoa negra, sem qualquer sombra de dúvidas. Mas isso é do ponto de vista do significado, do simbolismo da comunicação. Na classificação oficial, ela pode se autodeclarar como uma pessoa preta, porque o preto está dentro do negro. O problema surge quando você sai de uma pessoa negra de cor preta, retinta, uma pessoa negra de cor parda, ela se autodeclara como branca. Então, essa que é a questão aqui que vai permear. Então, dá uma boa lida aqui no nosso material, que está tudo bem explicadinho, e você vai conseguir razoavelmente entender essa classificação. Por fim, um detalhe importante no Brasil, essa classificação oficial, ela não observa, vou usar um termo para você entender, tá? Não é uma questão geracional. Por que isso?
Provavelmente você já ouviu falar o seguinte: ah, mas o meu pai é negro, o meu vô é negro. É, tá bom, mas a leitura que se faz é como você é percebido. Nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Daí não é só as suas características físicas e a cor da sua pele. Vai entrar em questão também essa questão geracional, que é a famosa one drop rule. Mas não precisa se preocupar com isso. É a famosa uma gota de sangue. Se alguém, em algum momento da sua família, teve contatos, teve uma miscigenação com uma pessoa negra, automaticamente toda a sua descendência vão ser de pessoas negras. Essa miscigenação é um critério, ainda é um critério, foi por muito tempo um critério muito rígido nos Estados Unidos. Não dá para explicar agora o porquê, mas é só para você saber que lá existe essa classificação. Aqui no Brasil não. E isso resolve muitos problemas de interpretação. Porque às vezes a pessoa vai se autodeclarar como uma pessoa parda e ela vai dizer assim, você vai dizer, poxa, mas essa pessoa não confere com nenhum estereótipo, cor da pele, tem nada a ver uma pessoa negra, né? É o pardo, é aquele pardo bronzeado. Então a pessoa fala, eu não sou branco, mas também não sou negro, então eu sou pardo. Não, quando você fala que é pardo, você está dentro da classificação oficial como pessoa negra. Aí o ponto é, a pessoa em regra vai dizer assim, não, mas eu sou sim porque o meu avô, não. No Brasil, ainda que o seu avô, o seu pai, você que é filho de um casamento miscigenado, pai branca, mãe, pai negro, mãe branca, ou coisa do tipo, qualquer mistura dessa, e você é lido socialmente como uma pessoa branca, você é uma pessoa branca. Porque no Brasil não tem essa questão geracional. É como você é lido. Então você se declara como você é lido. Ainda que a sua mãe seja uma mulher negra. Não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas para você saber que isso existe, para você conseguir resolver essas situações, que tem situações complexas mesmo, você fala assim, poxa, mas tem o tio do João, do Mané, que tem não sei qual detalhe. Tem discussões muito acirradas, porque tem pessoas que é muito difícil classificar, categorizar. Vou te dar só um exemplo. Quando você vai para o norte do país, tem até alguns documentários sobre isso. Muitas pessoas indígenas se autodeclaram como pessoas pardas. Então eles automaticamente estão contidos dentro do negro. E aí? Né? Não é um tema para a nossa aula. É só para você saber que essa dificuldade existe, para você conhecer a classificação oficial brasileira, para você não se embananar mais com isso, para você saber que existe cor, preto e pardo, e raça, negro, que a raça é a totalidade das cores, preto e pardo, que é igual à somatória, que é o total de pessoas negras no Brasil. Isso é muito importante para a sua gestão interna, para a sua operação e para você resolver rapidamente conflitos. Então surgiu no grupo de afinidade, surgiu lá no formulário, mas como é que preenche? Mas por que preenche? Porque é a classificação oficial do IBGE. Aliás, até na sua certidão de nascimento e de óbito, está lá a sua classificação enquanto cor ou raça. Esse é um ponto importante. E por fim, para eventuais discussões, né, eliminar ou resolver rápido eventuais conflitos sobre isso, mas meu pai, minha mãe, meu tio, não interessa. É como a sociedade te lê. E por fim, e aí só uma dica, a autodeclaração, você não precisa questionar da pessoa. Se ela se autodeclarou, você olha, ela é uma pessoa preta retinta, mas ela se autodeclarou como uma pessoa branca, você não precisa ficar batendo boca. Põe lá no formulário, porque, em regra, essas distorções estatísticas, né, esses dados estatísticos, eles não vão distorcer o todo. Então você tem ali 2, 3, 4, 5 pessoas, né, que faz esse tipo de classificação, se autoclassifica de forma diferente do que você percebe, não precisa fazer nenhuma interpelação da pessoa, mas você não é. Não precisa fazer isso, computa nos dados. Até porque, com o passar do tempo, a pessoa pode mudar a sua autodeclaração. Isso é um fenômeno muito visível no IBGE. Em alguns anos que você tem o censo, a população negra cresce mais proporcionalmente do que a população cresceu. Então, como é que isso aconteceu? Porque tem mais pessoas se autodeclarando enquanto pretas e pardas. Isso é um fenômeno natural da sociedade. Quanto mais se conscientiza, mais se aprende, mais pessoas se autodeclaram enquanto pretas e pardas. Então não precisa ficar brigando, o fulano pôs, o fulano falou. Não tem problema. Considere o número geral, não precisa se preocupar com distorção e vai embora. No ano seguinte, se a sua empresa já não é em tempo real, de tempos em tempos você refaz a mensuração. Então, eventual curva, alguma eventual correção, ela se corrige ao longo do tempo. Não precisa se preocupar com isso. Certo?
avancei só um pouquinho mais essa ideia do censo, porque uma das principais utilizações, né, um dos principais efeitos, uma das principais consequências da classificação oficial brasileira nas empresas é justamente nos censos, nos relatórios, nas análises que vai se fazer. Então, já fiz essa conexão para você, tá bom? Grande abraço, vamos seguir juntos aqui no conteúdo.